Olá a todos desse canal abençoado chamado Servir. Estou aqui em nome de uma querida que me convidou, a Marli. Em primeiro lugar, agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui fazendo esse intercâmbio com algo maior. Sou só um instrumento. Meu nome é Marley, eu hoje estou como terapeuta, trabalho com as constelações familiares. Tenho o espiritismo aqui no meu coração, muitos anos de prática de trabalho. Hoje venho aqui falar dentro de uma visão espiritualista, conceitual, dentro das abordagens também sistêmicas e de tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida, a nível de sabedoria, de experiência e de convivência. Falar sobre o tema a evolução da paternidade é algo que já me traz uma emoção antes mesmo de eu começar. Me coloco agora no lugar de todos os homens, de todos os pais que não conseguiram exercer o amor paterno. E eu digo não conseguiram, porque não receberam. E quando nós falamos de evolução da paternidade, nós vamos ter que caminhar pela história para deixar mais claro para vocês a dificuldade desse homem de acessar o coração de todos vocês. Nós temos uma referência muito forte com as nossas mães, a nossa geradora de vida, como se quase não tivesse a força do pai. Claro, né? 9 meses, 7 meses naquele barrigão, nosso primeiro amor, aquela casa quentinha. Como não ter essa grande referência? Até o Dia das Mães parece que ele é mais glamouroso, né? É uma coisa que tem uma ênfase muito grande. E quando falamos de Dia dos Pais ou dos pais, por vezes há um sentimento de obrigação em cumprir o papel de filho, de filha e de ir lá dar um abraço no velho. Dar um par de meia, quem sabe, para eles, né? Mas aonde está o afeto verdadeiro? Aonde está a referência de um homem que nos deu a vida? E eu digo um homem porque antes mesmo dele ser o seu pai, ele é um homem que se encantou por uma mulher, a sua mãe, e que geraram a tua vida. A partir disso, ele não se transforma num santo, assim como a sua mãe. Ele te deu a vida, mas ele é um homem com todas as suas imperfeições, como você que está me ouvindo agora. Não somos perfeitos. Somos todos completamente normais, seguindo esse caminho de evolução. E o que seria para o seu pai? Algo diferente porque ele se tornou seu pai? Então nós temos às vezes uma criançazinha que reclama, sabe? Que não aceita esse pai como ele é. Então hoje eu vou te convidar para viajar comigo no tempo. E a minha missão hoje não é trazer conteúdo, que isso você lê em qualquer livro. É tocar o teu coração para receber a força que vem desse homem. Nós somos metade pai e metade mãe. E tomamos a força desses dois para a vida, que é imprescindível para o nosso equilíbrio emocional, para a nossa prosperidade, para as nossas relações, para as nossas decisões. O pai, dentro das constelações sistêmicas, é aquele que te impulsiona para a vida. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender o que eu estou falando. Quando uma criança está no parquinho, papai e mamãe estão ali pela volta, e cai, o que a mamãe faz? Coitadinho, né? Dá beijinho, passa a mãozinha, vai passar, não é assim? Ai, que delícia, mãe é tudo, né? E o pai, o que
o pai faz? Bora, filho, vai, anda, passou, acabou. O que ele faz? O pai toca com o mundo. O pai é essa força que toca com o mundo. Aí você vai me dizer, mas eu não conheci meu pai. Mas o meu pai me abandonou minha mãe. Meu pai era alcoólatra. Meu pai não valia nada. Meu pai traiu a minha mãe. Eu estou dizendo que a força primordial desse homem que te deu a vida é a força que te impulsiona para o mundo. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando de fonte, de origem. Eu não estou falando das características do teu pai. Então, se você olha para essa força primordial que te deu a vida e toma essa força sem julgamento, que não te cabe julgar, você vai para a vida com mais força, com mais decisão, com mais poder de escolher uma profissão, escolher um lugar para morar. Toda essa força vem do aspecto masculino que está no teu pai. E aí, quando entra o nosso julgamento, a nossa crítica sobre esse homem, que não é perfeito como nenhum de nós, aí sim, a coisa esbarra numa coisa chamada exclusão. Porque toda vez que nós fazemos um julgamento, nós fazemos uma exclusão. Por que fazemos uma exclusão com esse homem? Porque não concordamos com as características desse homem que me deu a vida. Eu queria um pai como o pai do amigo do vizinho, lá na casa. A grama do vizinho sempre é melhor, né? Essa história assim. Eu queria um pai como lá, o pai do meu amigo, o pai da minha amiga. Então, eu vou fazer uma viagemzinha com vocês aqui agora, na história. Lá atrás, ó. Pô, a gente agora não lembra, mas na época do Império, dos reis, aqui no Ocidente, a primeira definição de paternidade é um ser soberano. Pai, lá nos primórdios, era considerado um ser soberano. Só existiam na época 3 seres soberanos. Vocês sabem quais são? Dá um tempinho para você pensar. Ó, ser soberano, Deus, o rei e o pai de família. Entende? Então, o pai era como se fosse um rei. O que o rei fazia? O rei autorizava-se como dono da nação, certo? E o pai, o que ele fazia dentro da sua família? Ele era o dono da casa, ele era o dono da mulher, ele era o dono dos filhos. Essa é a nossa história de referência de paternidade. Tá aí no registro. Eu brinco sempre assim nos meus vídeos, nós não viemos de um ovo. Nós não nascemos de um ovo. Nós nascemos de um pai e de uma mãe e que temos os nossos ancestrais. Quando nós falamos de rei, de rainha, de escravos, nós estamos falando de nós, da nossa ancestralidade, da história que nós hoje carregamos e levamos para frente, entende? Então nós estamos falando de uma história onde o pai era o rei, o soberano. E o que vem acontecer depois disso? Depois disso, todas as pessoas que vieram nascendo nessa ideia acreditaram que isso fosse a grande verdade. Não é assim? A gente não entende que as coisas da nossa vida são grandes verdades? Como é que a gente entende isso? Por observação, pelo que é passado para nós, pela família, pelos pais, pelos amigos, pela escola, e acreditamos ser uma grande verdade. Agora, aí para você, o que é uma grande verdade indiscutível, você vai dizer, vai bater pé para mim e vai falar assim, não, mas isso aqui eu não abro mão, isso aqui é verdade. Então, para esse pai, ele estava completamente correto. Essa era a verdade dele. Então, o que esperar dos pais que vieram com essa herança, com essa história? Não dava para ser diferente. Eu trouxe para vocês também o recorte de uma revista publicada em 1935. Nós estamos chegando mais perto, hein, gente? Pensa bem.
Nessa revista está escrito assim, dicas para pais. Ó, anota aí, hein, gente, anota para não fazer. Vamos lá? Dica número 1, presta atenção. Revista de 1935, tá? Dica para pais. Número 1. Nunca abrace ou beije o seu filho. 2. Nunca deixe ele sentar no seu colo. 3. Se você precisar, beije-o na testa na hora de dizer boa noite. Número 4. Aperte a mão dele pela manhã. 5. Faça um carinho na cabeça dele se ele fizer algo realmente extraordinário. 1935. Nós estamos chegando perto? Vocês já conseguiram entender da onde veio seu pai? Conseguiu perceber? Acha que isso é muito longe? Não, não é muito longe. Isso é muito real. Isso é muito real. Essa era a verdade de 1935 e que vem sendo passada. E é muito recente hoje nós temos uma outra consciência de paternidade. Então, quando nós vemos alguns pais hoje já tomando uma atitude diferente, esses são aqueles vitoriosos que estão conseguindo vencer as crenças limitantes, as barreiras que foram construídas dentro deles durante todo esse tempo. Vocês estão entendendo o tamanho da coisa? Olha aí, hein? Talvez agora, depois desse vídeo, você vai correr lá naquele pai seu e ó, vai abraçar ele e vai dizer: eu te amo. E eu vou te perguntar uma coisa agora. Você consegue dizer eu te amo? Mulheres e homens, mas em especial os homens. Você consegue dizer eu te amo? Vocês sabiam que os homens morrem muito mais do coração do que as mulheres? Que os homens têm registros de violências, muito mais homens estão nos presídios do que as mulheres? Será que esse eu te amo chegou no coração desse homem? Será que ele teve um pai que deu essa abertura? Um pai que talvez só tivesse a possibilidade de tocar na mão dele ou passar a mão na cabeça se ele tivesse feito algo realmente incrível. Será que esses homens tiveram a referência do que é amar de verdade, do que é ser sensível, sem colocar a sua postura de macho em jogo? Hoje, vemos homens que estão abertos para o sentir, o expor, o tocar, o acarinhar, mas ainda são poucos. Talvez por uma história que eu contei para Marli, ela tenha se tocado em me convidar a vir falar aqui. O meu filho se tornou pai, ainda não tem um mês, eu avó pela primeira vez. E o meu filho cortou o cordão umbilical da minha neta. O meu filho participou do parto junto com a minha nora, eu participei, a mãe dela participou, as avós estavam ali. Entende? Entende como vão mudando as coisas? Isso é evolução. Nós estamos acompanhando essa evolução? Ou nós ainda estamos presos a uma crença, a uma verdade que nos foi imposta? Aonde você está agora? Em que lugar você ocupa na vida? E que postura você toma diante hoje dos teus filhos? Papai, estou falando para você. E se você não é pai, que postura você tem, que olhar você tem para com o teu pai, para com o teu avô, o teu bisavô? Quem foram eles? O resultado de muito desafeto, desamor.
o afeto não era tão simples assim. Não era permitido a um homem ser frágil, ser mole, chorar. E quando não se chora, não libera-se as emoções, as nossas águas não saem pelos olhos. E o que acontece com o nosso coração? Ele resseca, ele racha, ele quebra em um infarto. Esses são os homens, com suas crenças, com suas limitações e ainda com o seu lugar de exclusão. Por quê? Agora vamos fazer uma viagem para dentro do útero. A mulher engravida e desde o momento dessa concepção, a partir daí, ela vai ter um convívio de 7, 9 meses com essa criança que o pai não tem acesso. Tudo que ela sente, todas as emoções, o pai não tem acesso. O pai se torna pai quando essa criança nasce e chega nas mãos dele. Mas muitas vezes essa mulher não concorda que esse pai seja o pai dessa criança. E aí, nesse momento, nem isso ele pode fazer. Claro, você vai me dizer, é porque você não sabe da minha história. Você não sabe que homem foi aquele, que violência foi aquela, que posicionamento difícil aquele homem teve na minha vida para eu hoje tirar esse filho dele. Respeito. Tá tudo certo. Entendo a sua dor. Mas, observe, esse filho precisa da força desse pai para ir para a vida. E o que aconteceu entre você e esse homem diz respeito a vocês dois. É pesado demais para teu filho e para a tua filha carregar as mágoas de um relacionamento mal resolvido. Nesse aspecto, essa criança está dentro dessa mãe. E essa mãe cria um vínculo tão maravilhoso com essa criança que, por vezes, o homem, o seu companheiro, vai ficando em segundo plano. Claro, essa mulher está apaixonada por aquela barriga, por aquele momento incrível. Há homens que vão ficar bem nessa situação, mas há homens que não vão ficar bem, vão sentir falta dessa mulher, vão sentir falta daquela parte que é a parte que se casou com ele. E depois essa criança nasce e ela vai para o peito dessa mãe. E esse peito antes era do pai, do marido, do namorado, do apaixonado. Ai, meu Deus! Essa mulher vai cheirar leite, né? Essa mulher vai ser toda dessa criança. Então, quando esse pai está completamente juntinho desse casamento, tá tudo certo. Ele vai curtir esse momento maravilhosamente bem, mas há outros que não vão conseguir entender isso. Também por conta de toda essa história que eu contei para vocês até aqui. Então esse homem que não consegue entender muito bem isso, ele vai se retirando naturalmente. É como se ele respeitasse o lugar dessa mulher para essa criança. Só que como ele começa a ficar muito sozinho, e eu aqui não estou justificando pais ou maridos mau caráter, maridos que traem, não estou justificando. Isso não tem justificativo, só estou dizendo que o homem naturalmente vai procurar alguma coisa que o complete. Por vezes, pode ser que aconteça que ele procure jogos, bebida, mulheres, ou farra, ou rua, ou fique muito fora de casa. Então, eu só estou dizendo para vocês que é um movimento que acontece. Não estou dizendo que se deve aceitar, né? Eu estou dizendo que é um movimento natural que acontece. Então, o pai, ele passa naturalmente a ser excluído. Quando ele faz isso, quando ele vai para o bar, quando ele vai para a traição, essa mulher não perdoa esse homem, mas não perdoa mesmo. E aí essa criança nasce ouvindo, seu pai não vale nada. Eu estava recém-parida, ele sumiu. Ele se foi, ele virou um beberrão. Entende como é que é a coisa? Mas existe toda uma história por trás disso. E eu estou falando principalmente para você que recebeu essa informação.
Você que nasceu desse pai e não teve como perceber quem era esse pai sem a impressão da sua mãe, entende? Você conhece o teu pai a partir do que foi falado para você. Então, por muitas vezes, o que foi falado para você não foi tão simpático assim sobre o teu pai. Então, essa é a tua verdade. É a verdade que você absorveu, que você recebeu, que você acreditou. E às vezes da mãe, como é que você não vai acreditar nessa mulher? Mas todos nós, não é só essa mulher, todos nós nos confundimos muito com relação às pessoas. Todos nós encontramos no outro grandes defeitos, mas temos muita dificuldade de encontrar esses defeitos em nós. Então, cuidado! A mãe de vocês é uma pessoa como nós, também confusa como todos nós, que também em algum momento se perdeu. Então, meus queridos, pai e mãe não são santos, são pessoas como nós, buscando respostas para a vida, buscando entendimento dentro de nós. Não é fácil para ninguém, não seria fácil para os pais de vocês. Olhem com amor para esse casal que te deu a vida, e em especial nesse Dia dos Pais, em todos os dias. Abra seu coração, porque se você der o primeiro passo em direção ao amor, você transforma quem está ao seu redor. Não espere que o papai faça um pouco mais por você, porque ele já fez tudo. Como assim ele já fez tudo? Ele te deu algo que ninguém pode te dar, além da sua mãe. Ele te deu a vida. E você nunca vai conseguir equilibrar, pagar, trocar com ele a vida que ele te deu. Nunca vai ser tão grandioso. Qualquer coisa que você dê, qualquer presente no Dia dos Pais, não vai ser tão grandioso que possa equilibrar a vida que ele te deu. Então, quando nós, na família, buscamos o equilíbrio, um dos grandes presentes que a gente pode dar para o pai e para a mãe da gente é um filho. Sabia? Porque a gente toca a família para frente. Isso é uma forma de gratidão. É como se a gente dissesse: pai, mãe, foi tão bacana a vida que eu recebi, agora eu vou dar uma vida para a nossa família. E aí ele gera filhos. E quando não gera filhos, por vezes, gera projetos, gera assistência social, viram professores, né? Vão cuidar de várias outras crianças, enfim. Há formas e formas de você agradecer a vida que chegou até você. Mas perceba, faça você o primeiro movimento. Se você não consegue dizer eu te amo, vamos treinar? Vamos tentar para nós. Vai lá no espelho, a hora que acabar aqui o vídeo, corre lá no espelho e fala para você: eu te amo. Porque se você não ama a sua própria vida, como você vai amar o outro? Treine o amor próprio. Olhe para você em primeiro lugar, por favor, porque a nossa vida é única, é rara e é preciosa. E o que você está fazendo da sua vida agora? Honre. Se você não consegue honrar esse pai, treine. É questão de tempo, de amadurecer uma consciência, um novo olhar sobre esse homem. Treine. Se você nunca conheceu o teu pai ou a tua mãe, se você é adotado, adotada, pense, seu cabelo, seu olho, seu sorriso, quem será que você se parece mais? Com seu pai, com a sua mãe? Imagine, crie. A nossa mente é formidável, ela pode fazer o que quiser. Por que não imaginar? Eu acho que o meu cabelo é do meu pai. A cor dos meus olhos é do meu pai. Você pode fazer isso, faça, se permita, se abra. Eu sei que foi difícil demais para tua mãe, mas faça diferente. Por amor à tua família, por amor a você, por amor a todos aqueles que virão depois de você, libere o seu coração para esse pai, para esse homem. Abra seu coração, aceite a vida que chegou
através desse homem e tantos outros homens que vieram atrás dele. Você merece, você precisa, e eu tenho certeza que você consegue. Vamos treinar? Vamos começar a falar eu te amo. Não é vergonha para ninguém. E não tem nada que confundir, gente. Eu te amo não quer dizer que eu tô apaixonado, quero casar com você, não. O amor é algo divino. É algo que une os seres humanos. Eu te amo, Pai. E eu sou grata a tudo que chegou através de você. E aí sim, você pode até no seu coração dizer: eu vejo, Pai, também o que foi difícil para você. Vejo que foi difícil ser um bom pai. Vejo que foi difícil ser um pai presente. Vejo agora, através da história que me chega de épocas e épocas atrás, vejo o quanto te custou fazer diferente. Só agora eu vejo, Pai. Sabe, Pai? E agora eu tenho no meu coração um bom lugar para você, do jeito que você é, porque você é o meu Pai. E se não fosse você, eu não estaria aqui. Ai, amados queridos, como não emocionar? Como não se emocionar com essa força tão presente aqui agora? Que esse nosso Pai grandioso, Criador do céu e da terra, que esse grande Mestre nos intua, nos influencie, seja nosso exemplo, nosso querido Jesus, tão amoroso, tão mãe, um pai tão mãe, um homem tão mãe. Esse Jesus que deu exemplo de que o amor é coisa de homem, é coisa de todos. Então, meus amores, minha gratidão imensa por mais essa oportunidade de estar aqui sendo intermediária de algo maior. Agradecer a toda a espiritualidade que se fez presente nesse momento e desejo a todos vocês uma linda relação de amor com os pais de vocês, né? Liberem esse coração. E vocês que são pais, que são homens, né? Que vocês possam serem tocados com esse amor materno que está presente. Sintam esse amor chegar no coração de vocês. Botem a mãozinha no coração de vocês, homens, agora. Respirem fundo e diga: eu me amo profundamente. E eu libero de mim todas essas crenças que me fizeram ser hoje um coração tão endurecido. O passado ficou no passado. Eu posso ser um homem mais leve, mais gentil, mais amoroso e um pai mais carinhoso. E aí, respira fundo e no próximo encontro com o seu filho e com a sua filha, surpreenda eles. Fala: eu te amo. Nossa Senhora, seus filhos vão ficar assim: meu Deus, o pai ficou doido. Vamos lá? Podemos combinar? Fala agora: eu te amo. Fala. Vai pro espelho e fala: eu me amo. Eu te amo, meus amores. Muito obrigada por essa oportunidade. Que vocês sejam felizes, que todos nós possamos ser felizes e que essas palavras possam se estender e tocar a todos os seres. Gratidão.